Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Vamos nesse vídeo dar sequência ao estudo do livro Faz Parte do Meu Show, a trajetória de um artista em busca de si mesmo. Vamos conhecer o capítulo número 12, o qual iremos dividir em duas partes. Neste vídeo, portanto, a primeira parte do capítulo intitulado Renascendo para a Vida. A emoção foi muito intensa. Tony me convidou para visitar alguns amigos ditos encarnados. Até que, enfim, eu teria a oportunidade de rever pessoas com as quais convivi. Ah, que saudade de certos amigos! Apesar de desejar ardentemente vê-los em determinados momentos, temia por minhas reações. Será que eu estava preparado? Muitos companheiros de farras e noitadas haviam sumido. Em meus últimos dias, restaram só os amigos de verdade. E aí, era natural associar a visão de cada um deles às dores, ao incômodo, à rotina trabalhosa da época da doença. Tinha medo da tristeza se apoderar de mim, ou de a culpa me jogar na parede, esfregando em minha cara, dizendo: foi você o único responsável por todo o sofrimento impingido àqueles mais caros ao seu coração. Seria verdade? Não tinha arrependimento, eu creio. Era só uma vontade de fazer de novo, diferente, se Deus me desse forças. Curtir o que eu curti, cantar o que cantei, fazer da vida a poesia que fiz, mas sem precisar me entregar a tanto de uma só vez. Aquelas sensações tão intensas. Só para me sentir vivo? Talvez. O HIV certamente me fizera sentir-me vivo, pois via a vida se esvair dia a dia. Porém, percebia-me agora ainda mais vivo, mesmo além da morte. Sem a bebida, sem tantos porres e chapações, sem tantas caras e bocas diferentes. Quem sabe, poderia não ter encontrado toda aquela solidão ao atracar no porto, vivo da morte? Afinal, eu havia compreendido. Meu drama era estar sozinho, mesmo em meio à multidão. Era entregar-me a um e outro, a uma viagem seguida da outra, na ânsia de preencher o meu vazio. Contudo, ele se tornara abismo ainda maior quando a euforia ou a embriaguez passavam. Agora, eu sabia. Era hora de ir além das sensações e dar de cara com o meu sentimento. Porém, eu não esperava, pelo menos naquela ocasião, rever alguém tão especial como minha mãe. Sabia que as coisas do além eram realizadas com cautela e prudência, valores que eu aprendera a respeitar. Nada de exageros, tudo a seu tempo, pois foi justamente para me contrariar, só pode ser, e era para minha agradável surpresa, passado o susto, que se deu exatamente aquele encontro, o maior de todos. Amparado por Tony e pelo amigo recente, o roqueiro do além, pude contemplar de perto os olhos daquela que tantas coisas suportou, que padecera tantos exageros meus, que vivera à margem de mim, amando demais, protegendo ainda mais. Mamãe. Foi o máximo que pude dizer antes que lágrimas e antigas lembranças viessem à tona.
Imagens, paisagens e sonhos irromperam dentro de mim como águas de uma cachoeira. Eu me derretia todo diante da figura de minha mãe. Os passeios à praia nas manhãs e tardes ensolaradas de verão. O apoio sempre presente em minhas decisões, que nem sempre eram como as suas. A alegria de me ver pela primeira vez nos palcos do Rio de Janeiro. Essas e tantas memórias me vinham à cabeça. Nada é um mar de rosas, muito pelo contrário. Mas é interessante a capacidade humana, ou talvez a tendência inata de guardar em lugar privilegiado as coisas boas do passado. Sim, estou convencido de que, sem nos deixar seduzir pela amargura, todos temos a possibilidade de nos fixar em algo bom. Sorriso, carinho, olhar. Episódios simples, presentes na vida de cada um, que dizem mais que 1000 palavras e permanecem como farol em mais de 1 milhão de madrugadas incertas pelas avenidas da vida, ou da vida além da morte. Era naquelas recordações positivas que me vinham à mente que eu me agarrava com firmeza, na esperança de revivê-las e aproveitar delas tudo o que deixei passar. Não pretendo aqui entrar em detalhes a respeito de minha mãe e de tudo que fez por mim desde a infância até os últimos dias de minha existência física. Guardo para mim tais momentos de extrema sensibilidade e de marcante euforia emocional. Como não sou escritor, trago este relato apenas porque sou auxiliado por outros espíritos. Prefiro resumir o reencontro mais aguardado e também mais temido com a grande mulher da minha vida. Ao ver minha mãe e alguns amigos reunidos, vieram à minha memória as imagens dos dias da juventude, da infância, aqueles encontros tão deliciosos na casa de meus pais, como ocorria naquele mesmo momento. A arte e a música sempre estiveram presentes nas experiências de minha vida. E minha casa sempre fora um ponto de encontro de artistas, produtores e músicos brasileiros. Ali, naquele ambiente familiar que suscitava tantas memórias, deixei que as barreiras emocionais ruíssem e me senti novamente como uma criança, necessitado de colo e carinho. Os amigos discutiam a possibilidade de realizarem um trabalho social no qual pudessem, de alguma forma, amparar as pessoas que passavam por experiências com enfermidades graves. Vi os esforços de minha mãe e mesmo dos amigos, com o objetivo de associar minha imagem ao trabalho nascente. Disse então Tony, de alguma maneira, um bom trabalho está sendo realizado na Terra, relembrando seus valores. Que valores? Indaguei, surpreso, estupefato e irônico mesmo. Você sabe muito bem como vivi no mundo. Tony então respondeu, ora, todos temos nossos valores. Não seja tão duro consigo mesmo. Onde está o poeta que sempre atravessou com humor os momentos mais difíceis e soube transformar em música os dramas mais inquietantes? Acho que está de férias, rebati, para me descontrair no momento de repreensão, meio cabisbaixo. Não faça isso, argumentou Tony,
carinhoso e persuasivo, como só ele sabia fazer. Jamais vire as costas para a beleza produzida por você. Se os espíritos que nos orientam reconhecem o valor de sua música, quem é você para menosprezar ou depreciar sua obra? Prova disso é que eles o convidaram para continuar cantando e, com o seu trabalho, despertar a consciência das almas ainda prisioneiras do astral inferior. Engoli seco, desconcertado. Ele tinha razão. Se eu queria aprender espiritualidade, era melhor começar a aprender a valorizar as coisas boas que havia feito. Após uma breve pausa, em que certamente acompanhou a modificação de meu panorama mental, Tony continuou. São valores seus a sua música, que arrebatava e ainda hoje inspira milhares de jovens. Seu jeito descompromissado de viver, mas profundamente comprometido com o que acreditava. Agora, após sua partida da Terra, seus valores se traduzem na reunião de familiares e amigos em torno de sua memória. Há algum tempo, realizam uma tarefa benemérita em seu nome. Tudo isso, temos de convir, pesa positivamente na sua contabilidade espiritual. Mas, se eles estão fazendo alguma coisa boa por aí, isso não se deve a mim. Nem sabia que minha mãe e alguns amigos estavam envolvidos em projetos sociais semelhantes a este. Defendi sinceramente. Contudo, não deve ignorar, companheiro, que foi após a sua morte ou desencarne que eles se movimentaram de modo mais efetivo em prol de tais realizações. Querendo ou não, você foi o grande inspirador ou mentor desses projetos, disse o roqueiro do além. Tony, que não perdia uma brincadeira, não podia deixar de zombar de si mesmo e de mim. Mentor? Que chique é essa, não? O único caso nos anais da história espiritual, direto do umbral para o posto de mentor. Rimos da palhaçada de Tony, que deve ter tido o objetivo de aliviar a atmosfera séria do momento, descontraindo-me. Ele fazia isso como ninguém em minha nova vida de morto, desencarnado. Porém, eu não conseguia entender em sua totalidade as observações do amigo espiritual. Estava muito emocionado para digerir tudo aquilo. As impressões que nos atingem como espíritos nos influenciam muito mais intensamente do que quando encarnados. Devido a essa sensibilidade tão vibrante em nossas almas, somos levados a modificar muitos de nossos antigos pontos de vista. Ah, como eu desejava que me vissem agora! Gostaria que soubessem como estou melhor e vivo. Não se preocupe, amigo. Você permanece vivo nos corações de todos os seus amigos. Às vezes, algumas marcas que deixamos no mundo, gostaríamos de apagá-las. Mas caso isso fosse possível ou permitido, não mais seríamos nós mesmos. Nossa trajetória é o que é, exatamente com todos os fatores e os tantos aspectos que compõem nossa individualidade. Por outro lado, também deixamos marcas ao longo de nossa caminhada no mundo e, principalmente, marcamos corações, falou agora o companheiro de vida artística.
Temos aí então, nessa primeira parte do capítulo número 12, o reencontro de Cazuza com sua mãe. Cazuza no plano espiritual, em espírito, sua mãe no plano físico, reencarnada ainda. Encontro esse que ele mais aguardava, mas também mais temia. Porque ao longo da trajetória que viemos acompanhando desse espírito, Cazuza foi vivenciando muitas situações. Todas elas, sem exceção, serviram para ensinar e para despertar. Ensinar a respeito de situações que ele ignorava, que ele olvidava, que ele não se interessava anteriormente, quando estava no plano físico. E para despertar, porque há necessidade do despertamento para todos nós, não só para ele. Hoje, nos tempos atuais e também nos tempos recuados, em geral, as pessoas não estão despertas. Vivem suas vidas de qualquer jeito. Vivem suas vidas como se fosse um tiro curto, do berço ao túmulo. Como se não houvesse continuidade, como se a vida fosse simplesmente um amontoado de coisas sem sentido. Esses todos que pensam desta maneira seguem absolutamente mortos. Não estão vivos, porque existe uma grande diferença entre estar vivo e morto. Eu posso estar reencarnado no plano físico agora, na, entre aspas, vida material, mas morto. Morto no sentido de não ter um entendimento mais elevado, de não desejar saber para me elevar em situações e termos espirituais. Sigo numa vida apequenada, atávica, reduzida, onde o meu foco está simplesmente em ajuntar coisas que não têm nenhum valor, exceto um valor momentâneo e relativo. Situações absolutamente materiais, fugazes e perecíveis. São mortos, porque não desejam a vida verdadeira. Lembremos Jesus, quando conversa com aquela mulher no poço de Jacó, e diz para ela: se tu beber da água que lhe dou, nunca terás sede. É a água viva, é a água espiritual. É a água da vida verdadeira. Então nós temos muitas pessoas que estão mortas, que caminham no plano físico como já mortos, que desejam coisas que já são mortas. Tudo no plano físico morre, acaba, é perecível, desintegra. São coisas orgânicas, físicas. Tem prazo para deixar de existir. Este livro um dia vai deixar de existir. Não será eterno. Mas eu sou eterno. E você é eterno ou eterna também. Queira ou não, aceite ou não, acredite ou não. Não acreditar, não aceitar, não entender isso é simplesmente atrasar o passo evolutivo. É simplesmente estacionar em um ponto e ali perder tempo. Tempo que é a coisa mais importante que nós temos. Então nós temos o aprendizado para Cazuza e para a gente, e o despertar de Cazuza. Que esse despertar sirva também para despertar a todos nós.
E ele então vai para essa situação. Medo, temor, fica apreensivo. Porque ele começa a reviver momentos. E toda vez que a gente volta na nossa memória, fragmentos daqueles momentos vividos nos trazem impressões, sensações, emoções. E isso muitas vezes é perigoso. É perigoso. Porque na mesma proporção em que, ao buscar no passado uma memória, uma vivência, uma experiência, eu posso trazer nesse fragmento um bem-estar, uma alegria, um estímulo. Por outro lado, eu posso também trazer algo triste, trazer algo que tenha me machucado. E essa relação com o passado, ela precisa ser equacionada. Ela precisa ser equilibrada e harmoniosa. Por que isso? Vejamos o que Cazuza diz aqui a respeito dessa situação. Ele diz assim: nada é um mar de rosas, muito pelo contrário. Mas é interessante a capacidade humana, ou talvez a tendência inata de guardar em lugar privilegiado as coisas boas do passado. Então isso acontece com todos nós. Guardamos na memória o que aconteceu. Aqui ele diz coisas boas, mas nós guardamos tanto coisas boas quanto coisas que nos trouxeram sensações desagradáveis, que não foram boas. Nós fazemos isso. Dentro de nós, então nós temos esses dois arquivos. O arquivo de coisas boas, o arquivo de coisas que não foram boas. Pergunta o seguinte, então. Dentro de mim, qual é o tamanho desses arquivos? Qual é o tamanho? No arquivo das coisas boas, ele ocupa dentro de mim qual espaço? E o arquivo das coisas ruins, dentro de mim ele ocupa qual espaço? A partir dessa resposta, porque a gente precisa responder essa questão, a partir dessa resposta, nós teremos alguns entendimentos e algumas respostas. Por quê? Se eu estou sempre reservando um espaço maior para as coisas boas, as coisas que me magoaram, que me machucaram, terão menos impacto no que eu sou agora. Terão menos impacto nas minhas lembranças. Terão menos impacto quando eu retorno e busco alguma coisa na memória. Afinal de contas, eu quase não guardo nada, quase não lembro, porque não há dentro de mim um espaço para eu guardar coisas que não me servem mais, que não me ajudam mais. Coisas que eu vivenciei, que não foram boas, a partir daí eu entendi algumas coisas, mas eu não retive isso. Aconteceu, acabou, segui em frente. Então essa é uma possibilidade. De eu reservar maior espaço para as coisas boas. E o que não é tão bom, o que não me ajuda, tem um espaço reduzido ou quase não tem espaço dentro de mim. Isso alivia a minha caminhada. Porque todos nós carregamos uma mochila aqui. Uma mochila invisível. Uma mochila espiritual. E nós estamos preenchendo esta mochila diariamente. Com o quê? Com as lembranças, com as escolhas, com as tendências, com as inclinações, com as vivências, com os pensamentos, com os desejos. Eu estou
tempo inteiro alimentando essa mochila. E aí dentro da mochila, qual é o espaço para cada uma dessas situações? Por outro lado, se eu reservo na minha caminhada, na minha vida, na minha memória, no meu coração, um espaço maior para as coisas que me machucaram, que me prejudicaram, que me trouxeram dissabores, isso vai na minha conta, nas minhas costas. E a minha caminhada sempre vai ser pautada pela situação que eu vivi no passado, atravancando a minha caminhada. Porque o espaço reservado é muito grande para as coisas que não são boas. E aí tudo fica difícil. Tudo fica nebuloso, truncado mesmo. Não consigo sair da onde eu estou. Por que não consegue? Porque eu estou preso, eu estou retido, eu estou ancorado a uma situação da qual eu não consigo me desvencilhar. Ou seja, eu estou dando um espaço gigantesco para algo que já aconteceu na minha vida, eu não consigo me desatar disso. Então, depende muito de mim o que eu, de fato, desejo reter dentro de mim. E dar espaço para isso ou para aquilo. Temos aqui um espírito renascendo para a vida. É o título do capítulo. Renascendo para a vida. E ao encontrar a mãe dele, naturalmente, aquelas lembranças que estavam represadas, adormecidas, despertam. São liberadas. E ele encontra a mãe dele. E aí a gente precisa refletir sobre a posição da mãe de Cazuza. Porque ela hoje está com 86 anos, ela está reencarnada. Ela está aqui no plano físico, lá no Rio de Janeiro. E a gente pode observar 3 situações com relação a essa mulher. 3 situações que precisamos observar com cuidado, que são as seguintes. Primeiro, a relação desta mulher com o filho, quando ele ainda estava aqui reencarnado. Segunda situação, o comportamento dela quando ele desencarna. E terceira situação, depois da separação, quais foram as escolhas dessa mulher? Porque essa história de um artista famoso, etc., nada mais é a história de um espírito comum como nós. Por isso, nós precisamos estudar e aprender com um relato desse, que nos é ofertado de maneira espontânea e amorosa. E aprender aqui. Porque existem milhares de pais, mães, irmãos, tios, avós, que perdem entes próximos. Que pessoas muito caras a essas pessoas desencarnam. Como aconteceu aqui com a mãe de Cazuza. O filho desencarnou. E a relação filho-mãe, mãe-filho aqui, é uma relação muito próxima. Cazuza tinha uma grande proximidade com a mãe. Por isso que era o encontro mais esperado. Não foi fácil para ele? Não. Para ela também não. Então vejamos. Primeiro ponto. Como era o comportamento dela em relação ao filho, que era descabeçado, que era meio louco, entre aspas. Não é o louco que faz loucuras de maneira insana. Não, ele fazia as loucuras porque ele desejava. Na área sexual, na área da viciação. Muito espontâneo e de maneira exagerada. E aí se perdia nas ações. Como era a relação deles então? Cazuza diz:
eu me derretia todo diante da figura de minha mãe. É o sentimento, é a sensação que ele tinha. Aí ele lembrava dos passeios e do apoio sempre presente em minhas decisões, que nem sempre eram como as decisões dela. A mãe não concordava com muitas escolhas e atitudes do filho. Mas isso não a afastou. Isso não criou uma ruptura, uma separação entre eles. A alegria de me ver pela primeira vez nos palcos do Rio de Janeiro. Então a lembrança que Cazuza tinha da mãe era sempre de uma pessoa ao lado dele. Uma pessoa que sempre procurou incentivá-lo, mas nunca concordou com as escolhas equivocadas. Temos aí um comportamento. Porque muitas vezes, ao não concordar com alguma coisa, existe um afastamento entre as pessoas. Vejamos qualquer situação externa influenciando dentro das casas. Existem rupturas por causa de política, rupturas por causa de esporte, rupturas por causa de escolhas de parceiros e parceiras, companheiros e companheiras, em termos afetivos, eu digo. Existem rupturas por escolha de profissão. Quando um filho ou uma filha opta por uma profissão nos quais o pai ou a mãe não concorda, existe uma separação, mostrando o nosso estado ainda semibruto de seres espirituais. Não respeitando a decisão do outro. Respeito que falta dentro de casa, nas relações entre aqueles que estão próximos. Porque aquele não escolheu o que eu escolhi, ele não é mais bem-vindo. Não vemos isso aqui. Cazuza pintou e bordou, não tinha limites. A mãe não incentivava as loucuras, mas estava ao lado dele. E principalmente quando o HIV, naquele momento, surge na vida desse espírito, que apresenta a ele um paradoxo, que também é interessante nós abrirmos aqui um parênteses e analisarmos rapidamente. Por quê? Porque ele diz, com o HIV eu me sentia mais vivo. Porque ele notava a vida física ir terminando, se encerrando. A parte orgânica perdendo vitalidade. Ao sentir que o meu corpo não é mais o mesmo de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 2 anos atrás, eu vou percebendo, notando que a vida orgânica vai deixando de existir. É um paradoxo. Mas aí vai se sentindo mais vivo, porque vê a vida indo embora. E por que eu disse que o tempo é importante? Mais importante do que tudo? Porque nesse momento a gente sempre lembra, nesses momentos difíceis, se eu pudesse ter mais tempo, se eu pudesse ter mais um dia, mais uma hora, mais uma semana, mais um mês. E aí? Não tem. E aqui certamente Cazuza, em algum momento, pode ter pensado, nossa, se eu tivesse mais tempo para isso, se eu tivesse mais um dia para visitar alguém, ou dar um passeio na praia, ou viver aquela emoção que me fez tanto bem. Mas o tempo acaba para todos. Então nós temos a primeira situação, a relação da mãe com o filho, antes do desencarne.
Ocorre então a morte do corpo físico. Cazuza desencarna com 32 anos, em 1990. Qual foi o comportamento dessa mulher? Aqui não diz, mas a gente consegue conceber. Por quê? Porque ao longo do estudo deste livro, em nenhum momento, Cazuza nos diz que se sentiu atraído ou chamado pela mãe. Nenhum momento. Em nenhum momento ele se sentiu abalado pelo choro da mãe, pelo desespero da mãe, pela solidão que a mãe sentia de não ter mais o filho ao lado dela. Ele não relata isso aqui. Portanto, ela teve um comportamento comedido, introspectivo. Não foi uma mulher que ficou gritando desesperada para que o filho retornasse, que não se revoltou, que não adotou o luto eterno. Ela teve um comportamento. Ela ficou triste, ela ficou abalada, ela viveu um momento muito difícil porque ela cuidou de Cazuza nos momentos finais, nas dores finais. E ele diz, nos meus momentos finais, os amigos de farra, de balada, de curtição, sumiram todos. Ficaram só os verdadeiros. E a mãe estava lá. E vivenciou toda a dor do filho. E o filho também vivenciou a dor da mãe. Existe aí então uma empatia, uma proximidade. Porque a mãe não abandonou. E existem mães e pais que abandonam. Existem filhos e filhas que abandonam. Na primeira cólica. Não vemos isso aqui. Então nós temos o comportamento. E ela não se desespera a ponto de perturbar o espírito. Ela não ficou feliz, ela não comemorou. Longe disso. Ela trazia a tristeza no seu coração, sem dúvida nenhuma. Mas não ao ponto de abalar o espírito de Cazuza. Então nós temos a segunda consideração aqui a respeito dessa mulher. E o exemplo dela serve para todos nós. Quando alguém que nos é caro desencarna ou irá desencarnar, a tristeza ela é absolutamente permitida. Mas essa tristeza tem um limite que eu não posso extrapolar. Porque se eu passo esse limite, a minha tristeza, o meu desespero, a minha revolta atinge o desencarnado. A minha sensação, o meu pensamento, minha vibração corre o universo e atinge o alvo. Somos espíritos e nos conectamos pelo sentimento, pela vibração, pela frequência, por aquilo que eu estou emitindo. E se eu estou emitindo dardos de tristeza, desespero e revolta, aquele espírito no plano espiritual que possa estar sendo acolhido, resgatado, cuidado, ele pode ser atingido por aquilo que eu estou enviando a ele. Isso acontece demais, o tempo inteiro. E as equipes espirituais de tratamento precisam proteger os espíritos. Eles têm então dois trabalhos. O de cuidar do enfermo, recém-desencarnado, e proteger para que ele não seja atingido por dardos, flechadas magnéticas, que são emitidas pelos parentes que ficaram no plano físico. Que não aceitam, que se revoltam, etc. A gente não vê isso aqui. Então é um exemplo a ser seguido. De novo, ficar triste é permitido, o luto é permitido, mas toda a situação ela é relativa. Existe um limite.
Porque lembrando, a vida continua. Para quem fica, a vida continua para quem retorna ao plano espiritual. Terceira situação. A mãe de Cazuza resolve então ir ajudar em nome do filho. Resolve criar um trabalho benemérito para auxiliar pessoas estranhas que ela nunca conheceu, que ela nunca teve contato, em um trabalho de amor e caridade. Criou-se então a Sociedade Viva Cazuza, no Rio de Janeiro. E essa sociedade, essa ONG, essa instituição não governamental, criada por um ideal. E qual é o ideal que nasceu, de onde nasceu a Sociedade Viva Cazuza? Amor. Amor. E durante 30 anos, 3 décadas, essa mulher esteve à frente dessa instituição. Que acolheu, eu anotei aqui, acolheu pelo menos 328 crianças dentro dessa instituição de apoio. Muitas dessas crianças abandonadas com HIV. Abandonadas. Que foram acolhidas por essa mulher e por todos os que participaram dessa sociedade. O que pensar então? O que pensar? Vejamos o seguinte. Tudo isso que você está vendo aí, Cazuza, pesa positivamente na sua contabilidade espiritual. O que sua mãe está fazendo, o que seus amigos estão fazendo, o que essa turma reunida aí está fazendo, pesa a seu favor. Então, a mãe de Cazuza esteve com ele no plano físico, orientou, não concordou com certas situações, teve um comportamento no desencarne, não perturbou o filho, apesar da sua tristeza, e depois resolveu trabalhar em nome do filho. Isso tudo volta para ele, porque é o amor retornando. Essa mulher durante 30 anos amou pessoas que ela não conhecia. Auxiliou, amparou, acolheu espíritos reencarnados que ela não conhecia. Em nome do amor. Em nome do amor. Porque a experiência com o filho foi de fato, e o desencarne, logicamente, foi o estimulante para essa mulher. Talvez se Cazuza tivesse sido uma criança sem grandes arrombos artísticos, né? E tivesse uma vida, dessas vidas sem muito estardalhaço, tivesse uma profissão, um emprego, crescesse, etc., essa história não estaria aqui. E, naturalmente, a Sociedade Viva Cazuza não existiria. Porque os acontecimentos levaram a essas situações. Mas essas situações só existiram pelas escolhas de cada um. Cazuza escolheu ser como ele desejava ser. Teve a consequência. A mãe escolheu ter um comportamento, teve consequência. E a Sociedade Viva Cazuza, que auxiliou dezenas, centenas, quiçá milhares de pessoas, é resultado da escolha. A escolha pela luz, pelo amparo, pelo amor, pela caridade,
pelo bem. Coisa difícil hoje da gente encontrar facilmente por aí. Escolher o bem. Porque aqui a mãe de Cazuza não escolheu o conforto, já que ela tinha uma condição boa de vida. Ela não escolheu a revolta, porque ela poderia fazer isso, contra Deus. Ela não escolheu a negligência, ela escolheu o trabalho de auxílio ao próximo, seja ele quem for. É exemplo, então, para a gente? É exemplo para as pessoas que perdem, aqueles que desencarnaram, convidando a fazer alguma coisa? Por quê? Se o seu filho desencarnou, sua filha desencarnou, você pode auxiliá-lo mais ainda, ao auxiliar os outros em nome daquele que não está mais aqui. Basta querer. Basta querer. E aqui, ela quis. Ela quis. E ela realizou. 30 anos. Essa sociedade foi encerrada. A sociedade foi encerrada e não tem mais o trabalho realizado lá no Rio de Janeiro. Mas não importa, já foi feito. A parte dela, a contribuição dela foi feita. E a nossa contribuição? Fica sempre aonde? Dentro de casa? Porta dentro? Ou nós estamos avançando, indo além? E em nome daqueles que não estão mais aqui, nós estamos trabalhando, auxiliando os que ainda estão aqui. Como eu desejava que me vissem agora, gostaria que soubessem como estou melhor e vivo. É o que a gente tem observado aqui. Cazuza mudando, melhorando, se modificando. Cazuza se aproximando de Deus, porque em determinado momento, Cazuza se afastou de Deus. Se aproximou dos equívocos. É o retorno à casa do Pai. É o retorno a Ele mesmo. E nós? Estamos nos afastando ou estamos nos aproximando da luz, do nosso Mestre Jesus, de Deus e de nós mesmos ou não? Foi a primeira parte desse capítulo. No próximo vídeo teremos a segunda parte. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.